Ao entrar no Museu Trisky, você se depara com uma cadeira pendurada na parede. Qual é a história dessa cadeira? É o que vamos descobrir agora. Oi, eu sou a Vi e esse é o canal Freak Show e hoje falaremos sobre os objetos supostamente amaldiçoados. E vamos começar falando do diamante Hope. Sua história de origem é um mistério até os dias de hoje. Muitos falam que seria os olhos de uma estátua da deusa Sita, retirado de um templo hindu. Mas, segundo a versão do historiador Richard Curran, o objeto teria sido adquirido em 1666 pelo comerciante de joias francês Jean-Baptiste Tavernier, que teria roubado a joia no século XVII. A joia foi comprada pelo rei Luís XIV em 1668. A pedra original tinha cerca de 112 quilates, porém Luís XIV mandou lapidar a pedra em um tamanho menor e ficou conhecido como diamante azul da coroa. O diamante ficou na família por 3 gerações, até que Luís XVI ofereceu o diamante a Maria Antonieta em seu casamento. O casal faleceu em 1793, condenados à guilhotina durante a Revolução Francesa. O diamante passou um tempo desaparecido após a Revolução Francesa e só voltou a aparecer em 1812, nas mãos do arquiteto inglês Thomas Hope. Em 1839, alguns anos após o falecimento de Thomas, quem assumiu a posse da joia foi seu irmão, Henry, que acabou falecendo no mesmo ano. O neto de Thomas, Francis, precisou vender a joia para quitar uma dívida altíssima da família. A atriz e esposa de Francis, May Yohe, teria sido a primeira a apontar a maldição do diamante, chegando até a estrelar o filme O Diamante Azul, em 1921, porém acabou falecendo pobre. Em 1911, a joia chegou na socialite Evelyn McLean. Seu filho acabou falecendo em um acidente de carro e seu marido foi internado em um sanatório. Evelyn foi a última dona particular da joia e hoje a joia pertence ao museu. A história do quadro começa com o artista italiano Giovanni Bragolin, que criou uma série de pinturas de crianças chorando. Essas pinturas se tornaram populares no pós-guerra. A lenda se inicia na década de 1980, quando começaram a conectar incêndios misteriosos às pinturas. Circulam relatos de bombeiros encontrando esses quadros ilesos em meio às cinzas das casas que foram totalmente carbonizadas. Esse fenômeno se espalhou após um artigo do jornal britânico The Sun, que relatou as experiências de moradores e dos bombeiros relacionados a esses quadros. Essas estranhas coincidências despertaram medo e curiosidade na população. Porém, testes científicos foram realizados e, após isso, teria sido constatado que as obras poderiam ter sido feitas com verniz, que retarda o fogo,
e a maneira que os quadros eram pendurados permitiam que eles caíssem e então não eram queimados. O fato é que, sendo amaldiçoado ou não, o mistério dos quadros permeiam até os dias de hoje. E antes de ir para o próximo objeto, considere deixar o seu like caso esteja gostando até aqui e considere também se inscrever no canal. Vídeo novo toda quinta, sexta e sábado. Ao entrar no Museu Trisky, você se depara com uma cadeira pendurada na parede. Qual é a história dessa cadeira? É o que vamos descobrir agora. No condado inglês de North Yorkshire, vivia Thomas Busby, que se casou com Elizabeth, filha de Daniel Awet. No início, Daniel não aceitou o casamento de Thomas com a sua filha, mas com o tempo acabaram se acertando e decidiram investir em um negócio ilegal juntos, próximos a Danote Hall, onde Daniel tinha comprado uma casa. Durante um tempo, a parceria dos dois estava sendo lucrativa, até que os problemas de bebida de Thomas começaram a irritar Daniel. Em 1702, Thomas e Daniel tiveram uma discussão muito feia, e acredita-se que essa discussão teria sido provocada por conta do negócio ilegal que eles tinham. Mais tarde, naquele mesmo dia, Thomas voltou, bêbado, para sua pousada e encontrou Daniel sentado em sua cadeira favorita. Thomas ficou furioso e exigiu que Daniel se retirasse. Tiveram mais uma briga e Daniel saiu de lá, levando a sua filha junto. Mais tarde, Thomas teria invadido a propriedade de Daniel com um martelo em mãos e tirou a vida de Daniel a marteladas. No dia seguinte, as autoridades procuraram por Daniel Awet, que havia sido dado como desaparecido, e encontraram o corpo em uma floresta. Com um pouco de investigação, eles chegaram ao responsável por tirar a vida de Daniel. E naquele mesmo ano, Thomas foi condenado à forca. Quando ele estava sendo encaminhado para o local de seu enforcamento, ele teria jogado uma maldição de que qualquer um que se sentasse naquela cadeira perderia a sua vida. A lenda possui outra versão, dizendo que seu pedido para beber uma última vez naquela cadeira teria sido negado. Fato é que, verdade ou não, mortes misteriosas começaram a acontecer. Segundo a história, cerca de 60 pessoas que se sentaram naquela cadeira acabaram morrendo. Acredita-se que a primeira vítima daquela maldição teria sido um limpador de chaminé, em 1894. Em uma noite, o homem teria se sentado na cadeira enquanto bebia e no dia seguinte foi encontrado já sem vida. A polícia chegou a pensar que era caso de suicídio, porém o amigo que acompanhava o homem naquela noite admitiu ter sido o culpado por sua morte. Mas não para por aí. Durante a Segunda Guerra, o lugar que havia se tornado um pub se tornou popular entre os soldados que, por vezes, desafiavam uns aos outros a se sentar na cadeira, já que a lenda da cadeira ser amaldiçoada já tinha ganhado força. Coincidência ou não, quem se sentasse naquela cadeira
morria logo em seguida nas missões ou em acidentes, como o caso de 2 aviadores que sentaram na cadeia, sobreviveram à guerra, porém perderam a vida em um acidente de carro. Séculos depois, já em 1970, outras pessoas acabaram perdendo a vida após se sentar naquela cadeira. Vários motoristas perderam a vida em rodovias. Uma mulher foi diagnosticada com câncer e o caso mais bizarro é de um homem que teve uma parada cardíaca enquanto ainda estava sentado na cadeira. As mortes só foram interrompidas quando um novo morador da pousada decidiu doar a cadeira ao Museu Trysky em 1978, e a cadeira permanece lá até os dias de hoje, pendurada na parede para não correr o risco de algum engraçadinho decidir se sentar lá. Mas o que você acha? Seria apenas uma bizarra coincidência ou a cadeira realmente foi a grande responsável por todas aquelas mortes? Eu vou amar saber sua opinião, então comente aí nos comentários e até o vídeo de amanhã.